que a igreja que impacta a comunidade com amor e com serviço, ela tem a sua forma bem definida. Pastor, o que o senhor quer dizer com sua forma bem definida? Deixa eu te levar na sua infância de volta. Quem aqui, em algum momento da sua infância, brincou de olhar para as nuvens e dizer o que aquelas nuvens pareciam? A gente olha para as nuvens, parece um cavalo, parece um boi, parece, né? Quem aqui já fez isso? Levante a mão. Vou fazer outro exemplo. Lá na minha terra, a minha avó fazia muito para mim, eu não sei se aqui vocês fazem, mas lá no Espírito Santo, na minha terra, a minha avó fazia muito bolinho de chuva. Vocês conhecem isso? Aí a gente frita o bolinho de chuva ali, cada um fica com uma forma. Quem já fez essa brincadeira com bolinho de chuva, levante a mão. Aí. Já viu aquele povo que paga caro para ir para museu? E eles ficam olhando assim, sabe, a arte no quadro. Aí um fala que aquilo é uma coisa, o outro fala que é outra. Não, eu estou enxergando uma nuvem. Não, eu estou enxergando um algodão doce. Não, o artista quis dizer isso. Já viram isso? Sabe essas coisas que eu estou dizendo aqui? Olhar e dar nome, dar forma, uma hora parece uma coisa, um que vê o cavalo vê o boi, o outro que vê a nuvem vê o algodão doce. A igreja não pode ser assim. Nós não podemos olhar para a igreja como quem olha para uma nuvem e tenta adivinhar qual é a forma dela. As pessoas, ao olharem para a igreja, têm que apontar e têm que dizer uma coisa só: é o povo de Deus. As pessoas lá fora não podem olhar para vocês aqui dentro e ter dúvida do que se trata. As pessoas não podem olhar para mim e dizer: parece que é uma coisa, não sei se é. A igreja, ela não pode ser como a brincadeira das nuvens e do bolinho de chuva. Por quê? Porque se trata do povo de Deus. A igreja, ela precisa ter uma forma bem definida. Quem são os irmãos? O que é a Igreja Batista Betel? O que as pessoas que estão lá fora falam dos que estão aqui dentro? Qual é a forma da igreja de Jesus? Quando a igreja de Jesus nasceu, quando ela começou a existir, a igreja carregava uma forma bem definida. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar testemunho forte da igreja. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar a igreja vivendo milagres. Pessoas que se amavam, suportavam umas às outras. E tem dia que o meu direito terminava quando começava o do outro. Amar um ao outro é entender que o outro não é obrigado a ser como eu sou, pensar como eu penso, fazer como eu faço, agir como eu ajo. Amar é dar espaço para o outro, respirar e ser o que o outro de fato é. É uma igreja de pessoas diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, que se amavam mutuamente. Ao olhar a forma da igreja, nós encontramos serviço ao Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está ligado, diga aleluia. Ei, os cristãos da igreja primitiva, eles não se contentavam em se encontrar uma vez por semana. Porque tem gente que acha que está fazendo uma grande honra a Deus, está fazendo uma grande obrigação a Deus, vindo na igreja domingo à noite. Ah, eu sou cristão, eu sou da igreja, eu vou no culto semanal, eu vou na escola bíblica dominical, eu vou no culto domingo à noite, eu entrego meu dízimo, eu sou igreja. Parece que está fazendo um favor de ser obediente a Deus.
Não era isso, e não é isso, uma igreja que traz uma forma bem definida. Os crentes não se encontravam num culto habitual, semanalmente. A igreja era diariamente. Todos os dias a glória de Deus descia. Todos os dias se contavam os milagres. Todos os dias ia se acrescentando gente nova na igreja. Todos os dias os crentes oravam, eles se amavam, eles se encontravam, eles testemunhavam. A igreja era diária, cuidavam uns dos outros, ganhavam alma, examinavam a Bíblia, oravam juntos, cresciam em números. A minha pergunta para você nessa manhã é: por que a igreja da Bíblia é tão diferente das nossas igrejas hoje? O que a igreja e o cristão hoje precisam ter, precisam ser, para carregar uma forma bem definida? Vamos ler a Bíblia? Vamos descobrir na palavra do Senhor? Leia comigo Atos capítulo 2, versos de 36 a 47. Deixa eu chegar mais pertinho dos irmãos aqui. Quando eu chego pertinho assim, os irmãos podem amarrar o cinto, viu? Nós vamos decolar essa manhã, amém? Vamos decolar como igreja para a glória de Jesus. Quem achou, diga aleluia. Atos capítulo 2, verso de 36 a 47. Pastor, por que do verso 36? Porque nós vamos pegar um finalzinho da pregação de Pedro. Quem é que estava pregando? E ele estava pregando quando recebeu o Espírito Santo. E o finalzinho da pregação de Pedro é este aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, o povo ficou aflito em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a pregação, a mensagem, eles foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de quantas pessoas, irmãos? Quantas? 3.000 pessoas. Verso 42, já caminhando para o fim. E esses convertidos, apóstolos, discípulos, se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão, as orações. Eles estavam como? Cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam-os a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos nessa manhã.
Nós repreendemos tudo aquilo que rouba a palavra do Senhor nesse exato momento. Nós alinhamos a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito ao Senhor. E nós clamamos que o Senhor venha encher a casa nessa manhã, encher a casa da tua presença, da tua glória, da tua manifestação e do teu convencimento a respeito da palavra do Senhor. Ontem o Senhor tratou da nossa identidade como cristão, e agora nessa manhã eu creio que o Senhor vai tratar da nossa identidade como igreja, e que verdadeiramente esta igreja venha impactar a comunidade com amor e com serviço, que as pessoas lá fora, ao apontarem para esses irmãos, terão que dizer: são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Gente com poder, gente que cura, gente que serve, gente que ama, gente que é a expressão exata de Jesus aqui na terra, que faz jus ao nome do Deus que escolheram adorar. Fala conosco nessa manhã, Deus. Rasga o céu sobre nós, cura-nos um pouco mais, liberta-nos de nós mesmos e conduza-nos a este lugar que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Nós te adoramos e nós oramos nessa hora, em nome de Jesus, amém? E louvado seja Deus. Pastor, o que nós vamos fazer nessa manhã? Trazer forma à igreja. A igreja de Jesus, ela tem uma forma bem definida. Pastor, e como a igreja ela pode ter uma forma definida? Primeiro, quando ela prega a verdade que transforma, mas que incomoda. A pregação nunca foi um alisa gatinho. A pregação original, verdadeira, da palavra do Senhor não eleva o homem, eleva a Deus. A pregação genuína e verdadeira não alisa, não amacia o ego de ninguém. Nós não temos que sair de uma pregação confortados, nós temos que sair de uma pregação confrontados, ainda que o Espírito Santo de Deus nos console e seque as nossas lágrimas e abrace o nosso coração por meio de uma pregação. Queridos, entendam uma coisa: quando o povo, você leu comigo aqui, ouviu a pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer que eles não ficaram felizes, que eles não ficaram salteando. Quando eles ouviram a pregação de Pedro, eles não foram para a porta da igreja, bater no ombro do pregador e dizer: nossa, a sua mensagem me aliviou tanto. A Bíblia vai dizer que o povo que ouviu a pregação de Pedro ficou aflito no seu coração. A palavra certa para esse texto é: compugnaram-se o seu coração. E o original do grego aqui quer dizer, eles foram alfinetados. Já tomou uma alfinetada? Já tomou uma agulhada? Já tomou uma injeção? Tirou sangue? Já tomou uma alfinetada de uma conversa fiada de alguém? Sabe aquelas pessoas que ficam alfinetando a gente com as palavras, tentando nos tirar do sério? O original da palavra vai dizer que quando Pedro pegou, o povo se sentiu alfinetado, penetrou, entrou, doeu, confrontou, machucou, abriu os olhos, trouxe entendimento da palavra do Senhor. Eles não saíram confortados, eles não se converteram 3.000 almas porque ficaram felizes, 3.000 almas se converteram porque ficaram aflitos. Hoje em dia, tem a pregação do chora-chora. Senta no banquinho, como num barzinho, toca uma musiquinha, fala bonitinho, usa expressões emocionais, mexe com o psicológico, trata do emocional, traz para fora o homem no centro. Quem é o homem na terra? O homem é aquele que Deus para a sua agenda para abençoar.
Se eu não sou abençoado, eu estou em pecado. Se eu não sou abençoado, algo errado está acontecendo. Eu tenho que ser rico, eu tenho que prosperar, eu tenho que receber ouro. Eu sou o centro do amor de Deus. Deus para tudo por mim. Outras mensagens, conversei ontem à noite sobre isso. Vai, peca, prostitui, beija, bebe, dança, cai, levanta de novo. Não é assim que a música diz? Bebeu, caiu, levantou, bebe, cai, levanta de novo, namora com um, namora com outro, casa com um, casa com outro, beija em todo mundo, depois você volta, porque o Senhor vai estar de braços abertos para você. Enquanto a Bíblia diz, procure o Senhor enquanto se pode achar. Você brinca com Deus mesmo, que vai ter um dia que você vai procurar Ele, você não vai achar Ele mais não. Porque o Deus da graça é o Deus da justiça. O Deus do amor também é fogo consumidor. E a gente não fica falando que Deus é ou deixa de ser. Deus é um Deus completo. Ele é justo em todas as coisas. E de Deus, a Bíblia vai dizer, não se zomba, porque o que o homem plantar, ele vai semear. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Quem está ligado na palavra, diga aleluia. Eles foram perfurados, eles foram espetados agudamente, alfinetados, eles foram feridos com a palavra que Pedro pregou. Esse Jesus, Pedro dizia, esse Jesus aí, que vocês botaram na cruz, vocês gritaram, solte Barrabás e crucifique Jesus, vocês são responsáveis pela morte dele. O povo ficou apavorado, o povo ficou escandalizado, o povo ficou perplexo. E agora, o que nós vamos fazer? Agora, vocês se arrependam dos seus pecados e saiam dessa geração corrompida. A igreja, para ter forma, o mundo tem que olhar para ela e querer copiar. É o contrário, a igreja agora copia o mundo. A palavra pregada para alguns, não pastor, tem gente que bateu uma vez lá na porta da minha igreja, vindo de outra igreja, que já tinha passado em outra igreja, esse é o histórico do irmão. O irmão de rodoviária, já viu o crente de rodoviária? Ele desce do ônibus, sobe no outro. Ele desce no ônibus, ele sobe no outro. Ele nunca está feliz em igreja nenhuma, porque a igreja tem que ser como ele quer. E eu quero dizer para você, a igreja nunca vai ser do jeito que você quer. A igreja vai ser do jeito que o Senhor dela quer. Outra coisa, eu quero que o culto não é seu, o culto é para o Senhor. Falei isso ontem à noite também. Você não veio receber nada aqui nessa manhã, você veio entregar. Porque em culto não se recebe, em culto a gente entrega. A gente veio aqui adorar ao Senhor, entregar ao Senhor, amar o Senhor. Eu não vim receber nada aqui, eu vim entregar. O culto não é para você, a música não é para você, a arrumação do altar não é para você, é tudo para a glória de Deus. Agora o homem quer ser o centro. Aí esse irmão de rodoviária, que já passou em todas as igrejas de Marabá, bateu na minha. Aí eu comecei a pregar desse jeito que eu estou pregando aqui. Porque eu posso ter muitos defeitos e pecados, mas uma coisa eu consegui vencer. Eu sou quem sou em todos os lugares. Quem tiver de gostar de mim vai gostar. Quem não tiver de gostar, não vai gostar. Estou eu pregando, o irmão não gostou. O irmão foi confrontado no pecado dele. Ele foi alfinetado, meu irmão. O irmão me esperou na porta da igreja e ele me louvou. Ele quase que me colocou na mesma categoria de Satanás. Quase que eu e o diabo fomos um na vida do irmão ali. E aí, irmão, eu tive que dizer uma palavra dura para ele, mas foi tão dura que ele nunca mais voltou. Falei, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você a respeito de pregação da palavra de Deus. O meu compromisso primordial com a pregação é com a Bíblia, não com o homem. Primeiro quem fala, depois quem ouve. Primeiro o que fala, depois o que ouve. É escala de prioridade. Eu prego aquilo que Deus manda. Por quê?
Porque no dia que eu pregar aquilo que Deus não manda, você pode até voltar abençoado pela minha pregação para sua casa e até me elogiar. Que palavra boa! Você vai dormir confortável. E eu quando aparecer no céu, serei cobrado por ele uma coisa que você não vai ser cobrado por ele. Que a responsabilidade é minha, não é sua. Então quem vai ser cobrado vai ser ele. E aí eu falei com o irmão, falei, meu querido, me perdoe ser tão duro e direto com você, mas eu não tenho responsabilidade com o que você quer ouvir. Eu tenho responsabilidade com o que o Senhor quer falar. Igreja que tem forma é igreja que não negocia. Esvazia porque prega a verdade, mas não enche porque prega mentira. Então eu prefiro esvaziar pela verdade do que inchar pela mentira. É um monte de ego inflado, é um monte de gente abençoada, é um monte de gente isso, um monte de gente aquilo, mas quando rompe o portão no domingo e chega na segunda-feira, está colhado com Satanás e seus demônios. É assim a obra do Espírito Santo para convencer o coração humano. Ele não vai te sentar numa cadeira confortável. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E isso dói. Porque ele pega um espelho sem mancha, sem digital, sem arranhões, coloca na sua frente e começa a convencer você mesmo, eu mesmo, de quem de fato nós somos. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Esta é a verdade que transforma, mas que incomoda. A pregação de Pedro não anestesiou. A pregação de Pedro não adormeceu. A pregação de Pedro perfurou, como uma agulha que dói. A tarefa da pregação não é de maneira alguma confortar os perturbados. A tarefa da pregação é perturbar os confortados. É o contrário. Vou dizer de novo, a tarefa da pregação não é apenas confortar os perturbados, mas perturbar os confortados. Tem gente confortada na cadeira. Tem gente confortada na cadeira. Ouve, mas não muda. Tem gente ouvindo a palavra de Deus, mas aquilo ali não está perfurando. Aquilo ali não está transformando. E por isso, muitas das vezes, a gente vê muitas igrejas, não é o caso dessa para a glória de Jesus, e vai continuar assim para a glória de Deus. Mas a gente vê muita igreja, que as pessoas estão lá dentro, por muitos interesses, menos pelo desejo e pelo anseio da palavra de Deus. E o verso 40 vai dizer, continue com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. O verso 40 vai trazer o quê? Uma mensagem exortativa. Com muitas outras palavras, Pedro advertia e insistia com ele. Qual é a pregação que está aí na sua Bíblia? Salvem-se de quem? Desta geração corrompida. E qual foi o resultado desta pregação? Verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quantas mil pessoas? 3.000 pessoas. Quando a verdade é pregada, a igreja cresce. Porque na verdade o povo não quer só consolo, o povo não quer só conforto, não. O povo quer confronto. Aí você talvez chegue para mim no final e diga assim, pastor, cajado hoje, lá na minha igreja para eu falar isso, né? Pastor, sentou a lambada hoje, hein? Sentou o cajado hoje, hein? Aí eu já logo falo, é melhor a verdade que dói do que a mentira que alisa. Amém? Então diz assim comigo, em primeiro lugar, dizem, em primeiro lugar, precisa se pregar a verdade que transforma, mas incomoda. Amém? Deu para entender? Segundo lugar, você precisa ter uma identidade bíblica.
A Bíblia vai dizer que na igreja havia doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Doutrina dada pelos apóstolos, não eram meninos da fé, não eram homens que pregavam para ganhar dinheiro, não eram manipuladores do povo, não eram homens eloquentes que sabiam falar bonito, fazia todo mundo chorar e no final da pregação fazia o apelo: traz seu dinheiro aqui que você vai ser muito mais abençoado. Coloca seu carro aqui no altar, a chave da sua casa aqui. Por quê? Porque se você der seu carro, você vai ser muito abençoado. Não eram meninos na fé, eram homens maduros que morriam para abençoar e não queriam nada em troca de ninguém. Doutrina dos apóstolos, de homens posicionados com o Senhor. Outra coisa, havia comunhão, e comunhão não é a mesma coisa de partir do pão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A palavra comunhão é coparticipação, uma experiência religiosa que todos os crentes participam. Aí você tem que fazer a escala das crianças, a igreja tem 500 pessoas, não tem nem 10 para trabalhar com as crianças. Aí tem gente que toca no sarau da rua, que toca na escola, música secular, mas não quer ter compromisso com o ministério de louvor da igreja. Comunhão, queridos, não é só churrasco, não. Comunhão não é só ir para a praia, todo mundo tomar banho junto, não. Comunhão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, o que de fato é. Comunhão é quando você recebeu um dom, o outro recebeu o dom, o outro recebeu o outro, e todo mundo junto está usando isso para a glória de Deus. Quem está ligado, diga aleluia. Não existe comunhão quando no culto tem gente capacitada, sentada, enquanto tem um monte de gente morrendo, suando, se escalando, porque tem um monte de gente que não quer fazer. Comunhão é coparticipação, uma experiência religiosa em que todos participam. Não existe crente de banco. Aí esses dias a irmãzinha foi brincar comigo, né, pastor, com um sorriso daqui a aqui. Veio toda serelepe pelo corredor. Pastor, vou deixar a liderança. Estou querendo parar no banco um pouco. Estou querendo sombra e água fresca. Falei assim, vem cá, deixa eu te contar uma história aqui da sombra e da água fresca. Que eu não perco a oportunidade. Não pode, né, pastor? Vai que eu morro, aí eu não vou deixar de falar. Vai que Deus me leva logo esquina. A irmã deixou de ser ministrada. Vem cá que eu vou te ministrar, ungida. O irmãozinho da igreja uma vez disse que queria sombra e água fresca. Que estava cansado do ministério, que a igreja exigia muito, que ele estava muito escalado, cansado, aquela coisa toda. Deixou tudo, mas não pediu direção para Deus não, fez pela carne, fez pelo que quer. Está cansado, descansa, depois volta. Está cansado, pede um final de semana para o pastor, viaja com a família, volta renovado e faz aquilo que Jesus mandou você fazer. Aí o irmãozinho deixou tudo. Sabe o que aconteceu com ele? A melhor coisa que poderia acontecer. Deus deu para ele o descanso eterno. Levou para a glória. Chegou o velório, chora. Vão enterrar o irmão. Enterraram o irmão. Irmãos, não brinca com Deus não. Não brinca com Deus não, porque Deus não é surdo. Amém? O irmão foi enterrado. Na hora do enterro do irmão começou a chover. Quando uma irmã mais discernida da igreja percebeu, a catatumba dele, não sei se vocês falam aqui, a sepultura dele, era debaixo de uma árvore. E ela inteligentemente discernida pelo Espírito diz, sombra e água fresca. É triste. Quando a comunhão é só quando por muito esforço tem que dar na casa da irmã, convencer o irmão e a irmã para vir tomar um café. Diz bem alto, a igreja tinha doutrina. Dizem, a igreja tinha doutrina. A igreja tinha comunhão. A igreja tinha o partir do pão. E a igreja tinha orações. Partir do pão aqui é ceia do Senhor. E orações eu não preciso te explicar. Eles ministravam um na vida do outro. Aqui tem culto online, pastor? Aqui tem culto online. Eu estou online. Aqui não tem culto online. Aqui que não tem culto online, então eu vou fazer propaganda.
Quarta-feira passada, lá na PIB em Marabá, se você for no YouTube PIB em Marabá, você vai me achar lá. Quarta-feira passada eu falei sobre oração, orações que curam. E eu expliquei para a igreja, quarta-feira passada, que oração não é só uma coisinha que você faz no seu quarto de joelho com o Senhor, que vem em secreto e vai te recompensar. Oração é algo liberado do céu para um ministrar sobre a vida do outro. Orações curam. Esse povo aqui era curado, por quê? Porque chegava um abençoado na igreja, discernido no Espírito Santo, e olhava que a irmã Diane estava cabisbaixa, e chegava para a irmã Diane e falava assim: irmã, estou te achando tão cabisbaixa hoje. A irmã chora, porque está sofrendo, não consegue nem falar, e aquele ungido abençoado, discernido, bem formado, discípulo preparado, coloca a mão na cabeça da irmã Diane e começa a ministrar uma oração de cura, de alívio, de transformação sobre a vida dela. Eles oravam uns pelos outros. Como que a gente chega numa igreja e percebe que tem alguém sofrendo e a gente não tem coragem de sair do nosso lugar para ir lá abençoar aquela pessoa? Dá-se a impressão de que a igreja perdeu-se o tato, a sensibilidade, o discernimento espiritual. Tem gente sofrendo e chorando do seu lado hoje. Hoje essa igreja confiou em mim, investiu em mim, na minha família, me trouxe com todo carinho, confiou o púlpito a mim. Você é corajoso, pastor Beto. Me confiou o púlpito, pastor de vocês é corajoso. Me entregou, me abençoou. E mais do que ser sério e abençoador de volta, a devolver aos irmãos, eu preciso ser sensível ao Espírito, para usar todo o dom que Deus me deu para te edificar. E como que eu entro nessa igreja de manhã e faz conta que não é comigo? Ah não, vou lá pastor Beto, vou pregar, vou falar o que eu tenho que fazer, vou embora e está tudo certo. A igreja, para ser completa, sua forma bem definida, ela tem que ter doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Se tem oração e não tem comunhão, ela está pela metade. Se tem doutrina, mas não tem partir do pão, ela está pela metade. Ela não pode ser uma igreja mutilada, manca, tem 2 braços e uma perna. Não, ela tem que ser completa. Você entende isso? Sim ou não? Outro, além de ser uma igreja que prega a verdade, que transforma, mas incomoda, e ter uma identidade bíblica, ela compartilha o que tem, até que nada falte a ninguém. Vou dizer de novo, ela compartilha o que tem, até que nada falte a ninguém. Ela compartilha o que tem, até que nada falte a ninguém. Em vez de eu ficar falando muita coisa, eu vou te dar um exemplo só. Quem aqui é pai e mãe de crianças pequenas, até 10 anos mais ou menos, levante a mão. Seu filho tem até 10 anos. Vou te dar um exemplo claro, para você entender o que eu estou falando e o que eles viviam lá na igreja primitiva. Imagine que você chegou aqui nessa igreja, num domingo à noite. Seu filho, sua filha está lindo, com um tênis que queria, uma roupa que você trabalhou muito de marca, que você queria dar para o seu filho. Seu filho está igual um príncipe, uma princesa na igreja. E entrou na igreja este dia, neste mesmo dia, uma família com seu filho, chinelinho rasgado, bermudinha manchada, blusinha rasgadinha, mas aqui, pastor Beto agora é avô, né? Avô de multidões também, fala que eu sou pai de multidões, mas é avô de multidões também. E pelo visto vai vir mais. E aí, olha para aquela criancinha rasgada, como que você, que tem tudo em comum, como que você, que é a igreja de Jesus, como que você está numa igreja de forma bem definida, e é um discípulo autêntico de Jesus, vê aquilo e não se incomoda? Ou vai chegar em casa hoje ainda, e separar uma muda de roupa boa do seu filho, porque você não vai trocar rasgado por rasgado, né? E vai dar para aquela criança, ou você no seu coração
vai abrir a carteira, passar o cartão. Já ia falar entregar o cheque, né? Tempo do ronca, nem acontece mais. E no outro domingo aquela criança vai receber uma roupa nova. Vocês estão entendendo o que a Bíblia diz, que eles tinham tudo em comum e nada faltava de um para o outro? Como que você tem uma casa de luxo e a sua irmã em Cristo está lá com banheiro, que se ela pisar forte ela para no andar de baixo? E nós não nos incomodamos. O filho da irmã está andando maltrapilho. Ele é seu irmão em Cristo. Como que eu não me incomodo comprando material escolar para o meu filho no início do ano, sabendo que a irmã está desempregada, o marido está desempregado, e nem passa na minha cabeça de que aquela irmã talvez não tenha uma mochila nova, um material para comprar para o filho, e está lá o irmãozinho da igreja, passando na sua calçada, com a mochila toda rasgada. Como que a gente não se incomoda com a irmã que está dormindo no escuro, acendendo luz com vela, fazendo comida no fogão a lenha, porque o gás acabou? Não pode ficar faltando nada entre vocês. Um apoia, um ama, um ajuda o outro. É isso que a igreja primitiva faz. Lá na igreja o povo gosta de fazer bazar para a Rede Kids. Faz o bazar da Rede Kids todo ano. Vai para a porta da igreja, vende roupa por R$2, por R$3. Irmãos, tem dia que o bairro espera aquele bendito daquele bazar acontecer e a igreja lota. E eu falo com os irmãos que estão entregando as coisas para o bazar. Rasgado, manchado, fedido, desbotado e que não presta, você joga fora. Agora aquilo que vai ser abençoador para a vida de outras pessoas, você traz. Porque é muito bom para pessoas carentes comprar um bom vestido por R$5. É ou não é? Comprar um sapato digno por R$15. É ou não é? Então eu falo com eles, vocês querem fazer bazar para levantar dinheiro? Não tem problema, eu não tenho dificuldade com isso. Se aqui os irmãos têm dificuldade, me perdoe, não é a minha intenção. Cada igreja funciona de um jeito. Mas a questão é o seguinte, eu falo com eles, não dê ao outro aquilo que não presta nem para você. Está rasgado, então eu vou dar para a irmã humilde. Como se a irmã humilde fosse obrigada a pregar aquilo que não presta para você e para ela. Não é assim que eu vejo a igreja de Jesus. Se os irmãos veem diferente, os irmãos têm liberdade para isso. Mas a igreja de Jesus tinha tudo em comum. O que faltava em um, o outro supria. Já estou caminhando para o fim. Você não deve estar me aguentando ouvir mais não. Mas eu vou perguntar só mais uma vez, vou tentar. Quem está comigo, diga aleluia. Vocês entenderam o terceiro exemplo aqui? Compartilhar algo que nada falte a ninguém. Outro, caminhando para o fim. Quarto, a igreja adorava a Jesus a todo tempo e em todo lugar. Verso 46 vai dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A fé cristã era uma realidade diária e não uma rotina semanal. O Cristo ressurreto e o seu poder de ressurreição era uma verdade viva para aquele povo. Mais do que no templo, eles se encontravam nas casas. E onde o povo de Deus se reúne, tem adoração. Chegou uma irmã na sua casa, olha o exemplo, ó. Chegou uma irmã da igreja na sua casa. Apertou sua campainha. Você abriu a porta. E a irmã disse para você assim: ei, vim aqui tomar um café com você hoje, que eu estava com saudade de você. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Sentou na mesa. É culto. Aí o povo já riu porque já entendeu. É culto. Onde o povo de Deus se reúne é adoração.
Quando a irmã abria a boca para dizer: menina, mas você sabe que eu estava reparando a filha da fulana quarta-feira. Ei, corta. É culto, irmã. É simplicidade, é sinceridade, é adoração. O que você vai falar da irmãzinha aí? Você vai chegar na cara dela para ajudar ela a tratar? Não, não vou não. Então, ó, fecha o biquinho. Vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar a Deus. Nós estamos reunidos para adorar. Quando eu e você, quando a gente se encontra no corredor aqui, ó, deu a mão e trocou um copo de água e começamos a falar ali, o nome do Senhor tem que ser glorificado e o inferno envergonhado. É culto, 2 ou mais é culto. Porque sozinho você não faz culto, né? Sem o irmão, como que você vai fazer seu culto sozinho? É igual aquela história de: eu sou cristão, não preciso de igreja, sou um adorador de Jesus, na minha casa eu adoro ao Senhor, não preciso estar no meio daquele povo hipócrita. Pastor é homem pecador, falha, igreja é cheia de gente complicada. Concordo com tudo que você falou até agora, sem tirar nada. Só que tem um porém: você não pode falar que é cristão, que é crente sozinho. Você cultua sozinho. Ah, eu sou um crente de casa, um cristão de casa. Não, você não pode ser isso sozinho. Porque o culto, o ser crente, o ser evangélico, só faz sentido quando tem o outro. Quando foi que Jesus rasgou a comunhão da Bíblia? Nem Jesus quis caminhar sozinho. Preguei ontem. Quando começou o ministério chamando 12. Nem Deus por si próprio é só. Ele se manifesta na pessoa do Pai, Ele se manifesta na pessoa do Filho, Ele se manifesta na pessoa do Espírito. Deus por si próprio é comunidade. E quando Deus que é comunidade, criou o homem, Adão, a sua imagem e semelhança, Ele já colocou ali a comunidade. Ninguém é crente sozinho, ninguém é evangélico sozinho. Eu sou igreja na minha casa. Não, você na sua casa é um filho de Deus. Mas igreja você não é. Igreja eu só sou quando tem outro do meu lado. Não existe igreja de um só. Jesus nunca quis a igreja, eu e Ele. Eu sou filho de Deus sozinho. Eu sou um cristão genuíno sozinho. No sentido de que quando eu estou sozinho, eu tenho que continuar glorificando a Deus, amém ou não amém? Quando eu estou sozinho no banheiro, quando eu estou sozinho no quarto, quando eu estou sozinho no celular e ninguém está vendo. Eu preciso ser um cristão, um discípulo genuíno, amém? Agora dizer que eu sou igreja sozinho. Essa história de desigrejado aí vai para onde mesmo, meu irmão? Como é que essa história de desigrejado aí? Eu sou igreja na minha casa, eu e minha pregação online, eu e meu louvor cantado no radinho. Cadê a comunhão? Cadê o partir do pão? Cadê a oração? Cadê o outro? Não tem, não é igreja. Não é igreja. Agora, se quiser pôr uma plaquinha lá e chamar 3 para orar junto, aí a igreja começou a se reunir. Sozinho não é. Estou acabando. Amém? Estou doido para perguntar aquilo que eu prometi que eu não ia perguntar. Por último, e é o último mesmo, além de tudo isso, antes de eu ir para o último, onde os irmãos, preste atenção aqui, ó, quem está com... Amém? Onde os irmãos estiverem, está a igreja que eu acabei de falar. Lembra que eu falei se os 2, 3, 4 se encontrarem a igreja? Vocês lembram disso? Onde vocês estiverem, a igreja está reunida. Eu fico escandalizado em algumas festas de crente. Quando alguns irmãos dizem assim para mim: pastor, vou fazer a festinha de 1 ano, 2 anos, eu já começo a orar naquele dia. Vou para a festinha de 2 anos daqui a um mês. Se eu chegar lá e a criança estiver vestida de fada,
de bruxa, de gnomo. Que festa de crente, onde a menina vem receber o pastor de bruxinha na porta? Hein? Vou fazer a festa de São João, no aniversário da minha filha, é mesmo? Você quer que eu vá vestido de quê? Vamos pular na Rie? Vamos pendurar a bandeirinha? Aí, irmão, eu fui colocar os meus filhos na escola e falei assim: ei, tia, eu vou estar matriculando meus filhos aqui, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Não sou um pai chato, não sou exagerado, eu acho que a cultura é real, meus filhos têm que aprender cultura, aprendem cultura na escola, não estou falando contra a cultura, porque nós estamos no Brasil, mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você tem que entender uma coisa e eu também: festa de crente é culto. Culto de crente é festa. Vocês não me ouviram, vou dizer de novo. Festa de crente é culto. Culto de crente é festa. Aniversário de filho de crente é culto. Casamento de filho de crente é culto. 15 anos de filho de crente é culto. Aí a menina veio para o culto, igual a princesa, né? Ó, eu não fui contratado não, se eu estou falando, você está recebendo, porque eu não estou sabendo de nada. Eu estou dando os exemplos que eu vivo lá. Se aconteceu aqui, ó, não sei. Aí vem a menina, ai, a princesa, a virgem do papai, vestida de rosa, o culto, coloca a cadeira da princesa no altar. Aí vem o pastor de terno, prepara a palavra, ora, princesa, profetiza, vão para a festa da princesa. No meio da festa, a princesa arrancou o vestido até no pé, tinha um por cima do joelho embaixo e dançou o funk até no chão. Aí vai para a festa de crente, tem bebida alcoólica. Ninguém gosta de ouvir o que eu estou falando aqui. E talvez você vai parar de gostar de mim por causa disso. Não gosto mais desse pastor Paulo Valim. Ele é duro, burocrático, exagerado e tem uma régua muito difícil de medir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: onde a igreja for citada, onde ela estiver reunida, deve ser dito que ali há um povo que adora a Deus, discípulos autênticos e santos, em todos os lugares onde eles estão, eles são a mesma coisa, eles não se alteram, eles são o povo de Deus posicionado com Deus. Quando alguém olhar para a irmã Diana, para a irmã Paula, que é minha esposa, olhar as vestes dela, vai dizer: se trata de uma mulher de Deus. Eles vão olhar para um homem, a forma do homem se vestir, a forma do homem andar, a forma do homem cumprimentar uma irmã na igreja, a forma como ele estica a mão, a forma como ele olha, a forma como ele fala, mostra que a igreja que ele é, com os irmãos onde ele está, o discípulo que ele é, na sua identidade, estão autênticos e formados. Aí está lá o irmão crente na porta da igreja, o culto acabou de começar, passou a mulher bonita, ele logo vira o pescoção dele. Chega a barba. E os que são descrentes estão te olhando na porta da igreja. Olha lá o crente, ó. O crente gosta da mulher dos outros. Eu ensinei a técnica da caneta para as irmãs da igreja. Vocês já ouviram falar na técnica da caneta? Não ouviram porque quem inventou fui eu, né? Eu falei para as irmãs da igreja no culto de mulheres o seguinte: irmã, você vai se arrumar para o culto, você vai botar um espelho. Se veste todinha, se maqueia, faz cabelo, pega a caneta. Assim o espelho está aqui, ó. Joga a caneta. Pega a caneta. Está aprovado ou desaprovado. Desaprovou, arranca e põe outro que é melhor. Porque quem tem que ver o que é bonito é o seu marido. E o marido da outra tem que ver o que é bonito na outra. A igreja de Atos, a igreja primitiva, tinha homem como homem, mulher como mulher, cada um no seu quadrado, mensagem que alfinetava, oração, comunhão diária, igreja reunida, e todo dia Deus acrescentava na vida da igreja. E você pensa que o povo ficava escandalizado, o descrente ficava escandalizado? Não ficava de maneira nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que
que com a forma de se comportar, com a forma de adorar, com a forma de comer, com a forma de falar, com a forma de ser igreja, eles tinham a simpatia do povo. O povo deve olhar para vocês e querer andar como vocês andam, viver como vocês vivem, se vestir como vocês se vestem e adorar como vocês adoram. É isso que Atos 2 está dizendo para nós. O povo de Deus fazia Deus conhecido ao mundo. O povo de Deus fazia Deus conhecido ao mundo. Vou falar pela terceira vez para ficar guardado aqui, ó. O povo de Deus fazia Deus conhecido ao mundo. Se eu posso resumir Atos 2 em uma só frase, eu diria isso. O povo de Deus fazia Deus conhecido ao mundo. Contudo, com a forma de falar, de vestir, de cantar, de adorar e de ser igreja. Amém? Primeiro eu disse para você sobre um cristão autêntico e agora eu estou dizendo sobre uma igreja autêntica. Ontem você olhou para dentro de si e encontrou falhas como pessoa. Talvez nessa manhã você olhe para dentro de si e encontre falhas como igreja. Não é o que eu gosto de vestir. Não é o que eu gosto de falar. Não é a forma como eu penso. Existe um padrão. Existe uma forma bem definida